ter muitos frutos durante a semana. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Bênção demais estarmos juntos mais um domingo, mais uma semana. Isso enche o nosso coração de gratidão, enche o nosso coração dessa alegria que nos deixa gratos de fazermos parte da família, seja aqui presencial, seja no online, independente de onde a gente estiver, o fato de nós estarmos unidos na mesma fé, com o mesmo Deus, na igreja de Cristo Jesus, é isso que nos torna a família de Cristo, é isso que nos torna a igreja do Senhor Jesus, e a comunhão dos irmãos, onde está a comunhão dos irmãos, ali está a bênção de Deus, é ali que Deus ordena a sua bênção. Então sinta-se abençoado aqui, sinta-se abençoado aí, nós já somos abençoados pelo Senhor, e o Senhor tem algo para falar dos nossos corações essa noite, amém? E é isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre gratidão. Essa semana Deus falou muito comigo no meu coração sobre gratidão. Eu queria compartilhar algo que Deus já tem ministrado na minha vida, estender aos irmãos sobre gratidão, sobre quão importante é o cristão aprender a ser grato. O quão importante a gratidão é um componente fundamental na fé do cristão. Amém? Na fé do cristão. Essa semana você foi grato a Deus por algo? Hoje você já foi grato? Eu vou até mudar a pergunta. Será que nós somos capazes de termos um coração grato no meio das adversidades? Aí já ficou mais difícil, Bruno. Será que nós somos capazes de manter e exercer a gratidão em todos os momentos? E é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos número 11, que eu acabei de lembrar que eu esqueci de passar para o Gil, antecipadamente, mas ele é mais rápido. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos número 11. Amém? Vamos ler. E aconteceu que, indo ele é Jesus, para Jerusalém, ele passou por meio de Samaria e da Galileia. Eu gosto muito de ler e perceber como que Jesus, de uma maneira assim intencional, ele sempre fazia as rotas dele, ele estabelecia uma logística de onde ele ia, e ele sempre agia de maneira intencional. Existem várias passagens na Bíblia que, se você for ver, tinha outras opções de rota, mas a Bíblia sempre deixa claro a intenção de Jesus. Ele fala, olha, indo para Jerusalém, ele decidiu passar por meio de Samaria e de Galileia. Por quê? Porque Jesus ele tinha encontros marcados com as pessoas. Aquelas pessoas que a Bíblia narra podiam não saber que Jesus tinha um encontro marcado com elas, mas Jesus sabia do encontro que ele tinha marcado com elas. Da mesma forma que Jesus tem um encontro marcado com você e comigo nessa noite. Glória a Deus por isso. O Senhor já tinha planejado essa noite, o Senhor já tinha preparado, estava tudo pronto. A gente que muitas vezes não estava preparado não sabia, mas você já estava na rota de Cristo. Glória a Deus por isso. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas já está no destino, no caminho de Jesus Cristo. E por isso nós fomos alcançados, e por isso constantemente no dia a dia o Espírito Santo fala com os nossos corações, porque nós continuamos na rota do Espírito de Deus. Todos os dias o Espírito de Deus está pronto para falar com os nossos corações. Glória a Deus por isso. E ele diz no verso 12, olha, e entrando ele, Jesus, em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. Fala assim comigo, de longe. De longe. Por que, Bruno, de longe? Naquela época nós estamos falando de um contexto onde a lepra, chamada hoje hanseníase, era uma doença sem cura, sem tratamento, não tinha um remédio igual hoje que pode ser combatido a lepra. Então as pessoas, como é que era o procedimento quando alguém tinha lepra? Além da lepra ser um diagnóstico muito ruim, um diagnóstico até mesmo de perigo de morte, de medo de morte, a pessoa ela era excluída, afastada, segregada do convívio dela. Porque é uma doença contagiosa. Então qual era o procedimento, já que a gente não tinha ali um saneamento básico, uma estrutura da saúde, um SUS, vamos assim dizer, qual era o procedimento? Eu acho que estou com lepra, vou até o sacerdote me avalia e fala, olha, realmente é lepra ou realmente parece muito com lepra. Eles eram afastados
do convívio dos seus lares, das suas famílias, da sociedade, e eles ficavam em certos aldeias próximas da cidade, mas não dentro da cidade, estamos entendendo isso? Para não correr o risco de passar o contágio para a doença. Então eles estavam de longe e eles avistaram Jesus vindo. De longe, eles perceberam Cristo vindo e tinham uma ânsia, uma angústia no coração deles muito grande, porque essas pessoas elas ficavam no mínimo uma semana afastadas do convívio das suas casas e das suas cidades. A lei que foi estabelecida, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico, era no mínimo 7 dias. E aí, de períodos em períodos, eles iam se apresentar ao sacerdote que ia avaliar eles. E se não houvesse melhoras, eles iam ficando afastados de maneira indefinida. E agora você imagina, nós não tínhamos WhatsApp nessa época, não é verdade? Não tinha o Instagram para você saber o status da sua família. Então você não tinha comunicação. Era uma situação horrível. A pessoa estava totalmente afastada, segregada do seu lar, do seu convívio, da sua família, da sua cidade. E Jesus passando, eles viram de longe, eles lá de longe clamaram Jesus, Jesus, porque Jesus era a única saída para eles nesse momento. E eles clamaram Jesus, Jesus, só que Jesus, de maneira intencional, já tinha planejado encontrar eles. Jesus já sabia que eles estavam ali naquele local e mesmo de longe Jesus iria operar algo na vida deles. E no verso 13 ele diz, olha, eles levantaram sua voz dizendo, Jesus, mestre, gritando, porque eles estavam de longe, então você não fala baixinho. Eu não vou gritar aqui para não assustar ninguém. Mas, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus responde, ide mostrai-vos aos sacerdotes? Porque era a forma que a lei de Moisés estabelecia. Como a Bíblia diz que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir ela, ele veio e seguiu exatamente. Olha, a lei diz que se você tiver com a possibilidade de estar curado, você se apresenta para o sacerdote ver realmente a sua pele e falar, não, realmente você foi curado. Então, quando Jesus disse, ide mostrai-vos ao sacerdote, apesar da gente não entender, porque a gente não tem muita ideia desse contexto, na cabeça desses 10 leprosos acendeu uma luz no fim do túnel. Quando Jesus disse, vão lá e mostra para o sacerdote, quer dizer assim, poxa, então quer dizer que vai ter cura. Quer dizer que a hora que eu chegar no sacerdote, existe uma expectativa que algo possa acontecer na minha vida, porque eu só me apresento para o sacerdote para ele avaliar a minha situação, se melhorou ou não. Então, se Jesus está mandando eu ir, eu vou obedecer. E aqui vem um ensinamento muito grande, porque eles obedeceram. Eles obedeceram. A cura não foi no momento que Jesus falou, porque na continuidade do versículo diz, aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Quando eles obedeceram ao Senhor, veio o Espírito de Deus e ministrou a cura na vida deles. Meus irmãos, fé só é fé quando ela implica em obediência, quando nós aprendemos a obedecer. Enquanto nós estivermos vivendo uma vida que a gente diz que é crente, mas a gente não é capaz de obedecer aquilo que Cristo nos ensina e nos fala, então a nossa fé ainda não está madura. Nós somos homens e mulheres de pequena fé. A fé, em prática, ela gera obediência. E é na obediência que nós desfrutamos das dádivas de Deus nas nossas vidas. Estão entendendo isso daqui? É na obediência que Deus olha para nós, se agrada e derrama, multiplica das suas bênçãos. É na obediência que o Senhor age, meu irmão. Coloca isso na sua cabeça. É na obediência. O Senhor diz na Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque nós não temos estrutura para lidar com a ansiedade. Quando a gente fica lidando com a ansiedade, a gente tem problema, a gente vai lá na doutora Simone para ajudar. Porque a gente não tem estrutura. Tem estrutura, Simone, para a gente andar ansioso? Não. Aí a gente fica com um monte de problemão emocional, psicológico, e aí vai, e nós precisamos de um profissional. E o que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos. Quando a gente aprende a viver a nossa vida obedecendo, como que eu não ando ansioso, Bruno? A Bíblia fala assim, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Quando eu aprendo a lançar no Senhor tudo aquilo que me preocupa para aprender a descansar nele, eu estou obedecendo. Quando eu coloco a minha fé em prática, quando eu obedeço ao Senhor, é que eu vou desfrutar de paz na minha vida. É que eu vou desfrutar de alegria na minha vida. Quem está entendendo isso daqui? É na obediência. Pode começar a analisar. É sempre na obediência que o Senhor começa a se manifestar e começa a realizar as coisas nas nossas vidas.
E eles, porque eles obedeceram, então eles eram homens de fé. Concorda comigo, esses 10 leprosos? E porque eles obedeceram, o Senhor operou, eles foram purificados. E ser purificado era algo muito assim extraordinário, porque como eu disse para vocês, no momento que eles são purificados, eles vão se apresentar para o sacerdote vai olhar para a pele deles e vai dar a palavra final, o veredito final. Olha, vocês realmente estão curados, podem voltar para o convívio do lar de vocês. Olha que alegria que esses homens estavam. Às vezes a gente não entende isso, mas eles estavam com uma satisfação, eles estavam numa alegria, porque a gente não sabe quantos dias que esses 10 homens estavam afastados do convívio dos seus lares e da cidade. A gente não sabe há quantos dias que eles estavam sem comunicação com as suas famílias e com a cidade que eles moravam. No mínimo 7 dias. Mas pode ser mais, semanas e semanas, e Jesus vem, eles são purificados, então é uma alegria muito grande. Era para eles terem o quê? Uma gratidão muito grande, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E olha o que acontece. Verso 15. E um deles, quando viu que estava curado, ele retornou glorificando a Deus em alta voz e caiu sobre sua face aos seus pés, ou seja, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados? Não foram 10 que foram curados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, para agradecer ao Senhor, senão este estrangeiro porque ele era samaritano. E ele disse-lhe, Jesus disse: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? Qual que é a diferença desses homens? É a fé? Não. Os 10 tiveram fé, os 10 foram capazes de obedecer ao Senhor, mas não basta ter apenas fé, é necessário termos também gratidão. É necessário aprendermos a termos uma vida grata ao Senhor. Porque este homem teve fé, mas também teve gratidão. Este homem teve a vida transformada. Não apenas porque ele teve uma cura circunstancial, mas porque ele recebeu a graça da salvação para a vida eterna. Quem está entendendo isso? Por conta da gratidão que havia no seu coração, a transformação que Jesus trouxe para a sua vida não foi apenas momentânea, mas aquilo que Jesus fez na vida dele foi para a vida eterna. Glória a Deus por isso, pode dizer aleluia. O que Deus fez na vida desse homem por conta da gratidão ecoou pela eternidade, meu irmão. Esse homem foi salvo. E os outros 9? Não. Os outros 9 foram curados apenas. E não foram salvos. Não tiveram suas vidas totalmente transformadas porque faltou neles a gratidão. Todos tiveram fé, grave isso. Mas um deles acrescentou à sua fé a gratidão ao Senhor. A gratidão, a consciência de tudo que Deus fez na vida dele, estava fazendo, e por isso o seu coração ficou grato e não se conteve, e precisou agradecer ao Senhor. Esse homem não tinha problemas? Lógico que tinha. A gente não sabe há quantos dias que ele estava afastado da sua casa. A gente não sabe como é que estava a casa dele, numa época em que a mão de obra era predominantemente masculina. Como é que estavam as contas da sua casa, como é que estavam as finanças da sua casa, como é que estava a saúde da sua família, como é que estava a comida dentro da casa dele, a gente não sabe. Mas se a gente parar para pensar, a gente começa a perceber que ele era um homem, uma pessoa assim como eu e você, que tinha todos os desafios diários que nós temos. E não foi por falta de desafio, de dificuldade que ele agradeceu. Glória a Deus por isso. Não foi por falta de desafio, dificuldade, porque ele estava com um diagnóstico aqui de morte, que ele agradeceu ao Senhor. Isso nos ensina muitas coisas. Na nossa fé, na nossa prática de fé, deve haver também o acrescentado, aquele ingrediente especial. Sabe quando você está cozinhando aquela comida bacana que você gosta e você vem com aquele tempero que faz toda a diferença? É nesse momento que entra a gratidão. Faz toda a diferença na vida do cristão. É um componente fundamental que vai fazer toda a diferença. 10 foram curados. Os 10 tinham fé. 9 foram sarados naquele momento, mas um, além de ser curado fisicamente, foi transformado e foi salvo porque a graça o alcançou.
E isso ecoou por toda a eternidade, isso nos ensina muitas coisas. Nós vivemos esses dias, meus irmãos, assim como Jesus viveu. Nada mudou, não. A Bíblia, inclusive, fala que o amor de muitos no fim dos tempos vai se esfriar. E nós vivemos nos nossos dias isso que aconteceu com Cristo, a falta de gratidão. Nós vivemos dias de ingratidão. Nós vivemos dias onde a prática de uma gentileza, ela não encontra no outro coração, no coração da outra pessoa, um obrigado, um coração grato, né? Então, muitas vezes, você pode até ser gentil, por exemplo, no trânsito. Você não encontra uma gratidão. Né? Você para o carro, deixa a pessoa passar, por exemplo, a pessoa olha para você, o que custa fazer um obrigado? Não é mais que sua obrigação. A vida é uma vida de direitos e de deveres. Porque você me agradece, você alimenta um ciclo de boas práticas. Mas nós não temos isso. Numa fila de um supermercado, numa farmácia, às vezes faz uma gentileza, você não recebe uma gratidão. Às vezes a gente ajuda uma pessoa próxima, um amigo, depois a pessoa sai falando mal de você pelas costas, a gente não encontra gratidão, gentilezas que não encontram corações gratos. E qual que é o problema disso, Bruno? O problema disso é que a gente vai cansando. A gente vai cansando de praticar o bem. Porque a gente começa a ficar o quê? Cansado. A gente começa a ficar cansado de ajudar as pessoas. Você passa isso também, Wes? Então tá bom. Você que estava meio assim, sozinho agora. Que bom! Porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar assim, olha, não nos cansemos de fazer. Ele não fala assim, não cansem vocês. Não, ele se inclui. Ele diz, olha, não vamos cansar, gente. Eu também fico cansado. Porque eu encontro a ingratidão na vida das pessoas e isso vai me cansando. Mas olha, nós não podemos cansar de fazer o bem. Porque a igreja de Cristo foi chamada para praticar o bem. A igreja de Cristo foi chamada para pregar o evangelho alcançar toda a nossa cidade, as pessoas ao nosso redor, pela prática do bem. Por aquilo que nós fazemos, o como nós fazemos. E é necessário para a gente continuar fazendo isso, para a igreja de Cristo continuar ativa, termos gratidão ao Senhor. A gratidão é o que proporciona a gente praticar o bem independente da circunstância, independente da situação. Nós precisamos praticar a gratidão. E nós temos que tomar esse cuidado, porque conviver com a ingratidão acaba endurecendo os nossos corações. Porque a gente começa a pensar assim, não vale a pena ser diferente. Não vale a pena ajudar os outros, não vale a pena ajudar meu próximo, olha o que aconteceu, olha o que acontece, não vale a pena. E sem perceber, nosso coração vai endurecendo por conta da ingratidão que está ao nosso redor, quem está entendendo isso daqui. Mas nós precisamos nos policiar e mudar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ser gratos. Seja grato a Deus. Exerça gratidão também aos homens. Exerça gratidão no seu dia a dia. Você não sabe o que um muito obrigado pode fazer na vida de uma pessoa. Eu me lembrando aqui agora, nem tinha preparado isso para falar, a gente estava fazendo os móveis planejados, aliás, a Lara estava fazendo os móveis planejados lá no consultório dela, e o rapaz terminou de montar e a Lara agradeceu e parabenizou, falou muito obrigado, olha, né? Lembra, serviço excelente. Não precisava ter falado isso, não precisava ter agradecido, ela não pagou pelo serviço? Não é assim? Não, paguei, não fez mais. Não, mas um muito obrigado. E aí depois a designer da loja entrou em contato e disse que aquele muito obrigado mudou o dia daquele... Você lembra dessa história? Não. Eu lembro. Aquele muito obrigado mudou a vida daquele montador de móveis. Ele estava passando um dia muito ruim na empresa, com uma situação com o chefe dele, e aquele muito obrigado mudou o dia daquele jovem. E eu lembro disso. E o Senhor me traz à memória nesse momento, sabe? Um muito obrigado, uma gratidão, muda a vida, a sua vida, a vida do próximo. É isso que faz a diferença no mundo, meu irmão. A prática do bem. E nós precisamos tomar cuidado para que a ingratidão que nos rodeia não venha endurecer os nossos corações, adentrar os nossos corações e mudar a essência de quem nós somos. A sua identidade está no Senhor. Quando você é salvo, você encontrou a graça do Senhor, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Como novas criaturas, existe uma identidade nova dentro de nós. E nós não podemos deixar essa identidade se corromper e voltar a ser a antiga criatura.
Nós não podemos deixar essa identidade nova se corromper e tornar a gente ingrato também. Não, nós precisamos aprender a viver essa nova identidade. E a gratidão, meu irmão, ela tem um conceito muito profundo na Bíblia. A Bíblia nos revela que gratidão é muito importante ao Senhor. Porque além do conceito fundamental, elementar de ser grato, você vai procurar no dicionário. O que é gratidão? Ser grato. Legal. Mas o que é? Ser agradecido. Né? Gratidão é você ser agradecido, mas pela Bíblia, a Bíblia nos ensina algo além disso. Que a gratidão é a capacidade de percebermos a vida por aquilo que já está pronto. Por aquilo que Deus já fez. A gratidão é a capacidade de a gente viver a nossa vida na percepção de tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que já está pronto para nós vivermos. Quando a gente vai para o Jardim do Éden, olha só que interessante, no Jardim do Éden, o Senhor chama Adão e Eva e ele mostra o jardim, ele apresenta a vida para Adão e para Eva na percepção de tudo que já estava pronto. O Senhor não fez Adão e Eva no primeiro, no segundo. Não, o Senhor fez Adão e Eva quando tudo já estava pronto e preparado para eles. Estamos entendendo isso daqui? E o Senhor vem para Adão e Eva e mostra o jardim, apresenta a vida, segundo a percepção de que tudo já está pronto para Adão e Eva viverem. Vem Satanás e se apresenta para Adão e Eva na percepção do que faltava. Enquanto Deus se aproxima e mostra tudo que está pronto, Satanás se aproxima e apresenta apenas o que faltava. O Senhor mostrou tudo, todas as árvores, diz, pode comer de todos os frutos. Só não se aproxima, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso? O Senhor apresentou a vida segundo tudo que já estava pronto. Aqui, Adão e Eva, eu fiz tudo, trabalhei todos esses dias. Hoje vocês podem desfrutar, está tudo pronto para a vida de vocês. Vem Satanás e ele não confronta o que Deus disse. Vem Satanás e ele não confronta aquilo que o Senhor disse ou o que ele fez. Não, ele simplesmente mostra, olha, está faltando isso para vocês. Ele coloca uma sementinha da ingratidão no coração de Adão e Eva. Estamos entendendo isso daqui? Satanás mostra a vida, apresenta a vida para eles segundo o que faltava e não segundo o que Deus já tinha criado e feito para eles. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida sempre assim. A gente olha para dentro de nós, olha para a nossa profissão e o que falta? E a gente fica falando assim, o que eu queria ser, o que eu queria ter, o que eu queria estar fazendo. Você olha para o seu casamento, o que falta? O que eu queria ter, o que eu queria fazer? Você olha para a sua família, o que falta? O que eu queria ter, o que eu queria fazer? Você olha para as coisas, para os bens que você tem, o que falta? Eu queria ter isso, eu queria fazer... É sempre pelo que falta. E a gente não percebe que isso é uma semente de ingratidão que Satanás vai plantando no nosso coração. E a ingratidão impede a gente de ver a vida segundo aquilo que Deus já planejou para nós. Olha o caso de Adão e Eva. Eles podiam desfrutar de tudo. Tudo Deus entregou, estava tudo pronto. Mas porque Satanás mostrou uma coisinha que faltava que não ia fazer diferença na vida deles, eles deixaram se corromper pela ingratidão. E Deus nos chama essa noite para a gente aprender a viver pela gratidão. Não é pecado, não é errado a gente sonhar, a gente querer coisas, a gente desejar, não é nada disso. Mas se você viver a sua vida pautada por isso, você vai cair num abismo de infelicidade. Você vai se tornar uma pessoa infeliz em alguma área da sua vida. Porque em alguma área da sua vida você se entregou à ingratidão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em alguma área da sua vida você começou a falar, está faltando isso, eu queria ter isso, eu queria fazer isso, eu queria viver isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse aquilo. Meu querido, e o que Deus já fez por você? E o que Deus já colocou para a tua vida? E o que Deus já preparou para você viver com Ele? Que você já está desfrutando ou que você ainda pode desfrutar porque já está pronto no reino de Deus, já está pronto nas regiões celestiais para ser derramado sobre a sua vida. Só falta você ser grato ao Senhor. Quem está entendendo isso daqui, meu querido? O Senhor hoje quer restaurar uma igreja grata ao Senhor, meu querido. Uma igreja que aprende a ser grata ao Senhor, seja no dia bom ou no dia mau, porque é isso que é ser homem e mulher de fé de verdade. Porque falar muito obrigado quando está tudo bem, isso não diferencia ninguém. Mas quando a gente aprende a ser grato, a gente exercer a nossa fé no dia bom, no dia mau, é aí que Deus olha para nós e fala, esse daqui é meu filho, esse daqui é minha filha. Esse daqui vive o evangelho.
Quem está entendendo isso daqui? Eu não sou pai, mas quem é pai e mãe aqui, o que vale mais para o pai e para a mãe? Quando você ensina o seu filho e fala, ó, não age assim. O que é mais valioso? Quando na sua presença ele não age assim ou quando você não está presente e ele segue o seu ensinamento? Fala para mim. Quando não está presente é assim ou não é? Pois é, meu querido. Também é assim com Deus. É quando a gente está passando, seja pelo dia bom ou pelo dia mau, pela adversidade, que parece que o céu está de bronze, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E você lá é fiel, você lá aprende a ser grato, meu querido. Aí que a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja de Cristo é uma igreja grata ao Senhor. A igreja de Cristo ela não olha para a vida segundo aquilo que está faltando, mas segundo aquilo que Deus já fez na vida dela. Você tem que viver a sua vida não segundo aquilo que falta, mas segundo aquilo que Deus já preparou e já fez na sua vida e ainda vai fazer. Porque isso é fé, é a certeza, é a convicção das coisas que Deus já fez e está fazendo nas nossas vidas. Nós vivemos a dependência do Senhor e nada e nem ninguém pode se opor a isso, meu querido. Quem poderá impedir o amor de Deus para as nossas vidas? Quem poderá impedir o cuidado de Deus? O autor da carta fala, será a morte? Será isso? Será aquilo? Nada. A resposta é nada. E é por isso que nós temos um coração grato, porque nós sabemos o Deus a quem nós servimos. E uma igreja com coração grata é uma igreja que revela e manifesta o amor de Deus, o evangelho do Senhor, aonde está, na sua cidade, no seu trabalho, na sua vida, e a igreja do Senhor vai alcançando cada vez mais pessoas e almas ao Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque nós somos gratos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, quero ter uma palavra de oração com a tua vida. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento de honestidade, sinceridade com Deus, para falar com o Pai. Presente sua vida, reconheça. Fala, Senhor, tem uma área da minha vida aqui que eu estava vivendo sempre reclamando, sempre pelo que faltava, na expectativa do que eu achava que estava faltando, mas hoje eu quero sair daqui, eu quero terminar isso tudo com o coração grato ao Senhor. Porque o Senhor já derramou tanto sobre a minha vida. Só o fato de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor já é razão suficiente para sermos gratos ao Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos dignos, não tem nada em nós que gere um mérito para o Senhor nos amar, mas mesmo assim o Senhor nos amou, olhou por nós, nos resgatou. O Senhor mudou toda a sua trajetória para nos encontrar, e o Senhor faz isso dia após dia para nos encontrar nos nossos dia a dia, com o seu Santo Espírito, para nos alcançar, para nos transformar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos gratos por isso. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, pelo que o Senhor está fazendo e também por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Porque nós temos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os Teus filhos não são desamparados no Senhor, Pai. O Senhor traz toda a provisão que nós precisamos em todas as áreas das nossas vidas, Pai. E nós queremos agradecer, Pai, porque aquilo que ainda não está completo, o Senhor está trabalhando para completar. O Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas e não se cansa. O Senhor é aquele que trabalha aperfeiçoando os nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para completar até o dia que o Senhor vem. Então nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que ainda falta, o Senhor já está trabalhando. Tudo aquilo que é necessário, o Senhor está provendo. E é por isso que nós somos gratos. É por isso que nós não somos ingratos. E é por isso que nós praticamos o bem. É por isso que no nosso dia a dia nós somos aqueles que não nos cansamos de praticar o bem. Porque se nós não nos cansarmos, no tempo certo nós alcançaremos do Senhor tudo aquilo que o Senhor já prometeu para as nossas vidas. É a nossa oração hoje. Eu peço que o Senhor não despeça ninguém essa noite sem antes derramar da Tua paz, sem antes derramar, Pai, no coração de cada um conforto, consolo, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Não tem nenhuma área da nossa vida que o Senhor não possa agir. Não tem nenhum obstáculo que possa existir para que o Senhor não possa agir e trabalhar em nossas vidas. Por isso nós consagramos nossas vidas, nossas famílias, toda a nossa igreja e nossa cidade ao Senhor, para que nós possamos, Pai, sermos alcançados a cada dia, meu Deus, Santo Espírito. No nome de Cristo Jesus, quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pastor Deus.